Bora, Fel, para as últimas informações do Corinthians aí. O Timão que quitou todos os salários dos jogadores e funcionários. O Zante aí que já tava falando aí nos comentários. Chupa, chora aí, seus trouxa. Comenta aí, você, torcedor corintiano. Deixa o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito. A gente posta vídeo aqui todos os dias pra fiel torcida, hein? Também muito mais informações nesse vídeo pra você, torcedor corintiano. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vitória Leite, muito boa tarde para a senhora. Espero que esteja tudo bem. Boa tarde. Que isso, Mariana? Só porque é feriado, 11h30 da manhã ainda. Bom dia pra você, pro fã de esporte também. A gente tá aqui em frente ao Parque São Jorge, porque hoje é feriado só pra alguns, né? Pra gente, claramente, não é. E pro Corinthians também não. Eles folgaram nessa terça-feira, né? Então, ontem o elenco não foi a campo. E aí eu aproveito também pra trazer a informação de que os salários que estavam atrasados, né? De funcionários e também dos jogadores que teriam que ser debitados até a segunda-feira, foram pagos até essa terça-feira, então salários quitados. E essa previsão de atraso, ela já havia acontecido. O presidente que está no cargo atualmente, né, Osmar Stabile, já tinha avisado o diretor executivo Fabinho Soldado que isso poderia acontecer. Enfim, os salários foram quitados nesta terça-feira, mas ainda há pendências com relação a luvas e premiações de jogadores, como a gente sempre vem noticiando. Mudando de página agora, aproveitamos até aqui o cenário do Parque São Jorge para falar do ex-presidente do Corinthians, Augusto Melo. Por quê? Porque o ex-presidente trocou mais uma vez de advogados, né, de defesa no processo que investiga o contrato da Vaidbet com o Corinthians e nessa troca, nessa quarta troca, houve já um pedido de quebra de sigilo. Nessa segunda-feira, o novo advogado do ex-presidente Augusto Melo, o Dr. Ricardo Saeg, pediu à segunda vara de crimes tributários do TJ de São Paulo o levantamento do sigilo do inquérito policial. O que isso significa, então, fim do sigilo do inquérito policial. Eles entendem que é um processo de interesse público e que, como, segundo palavras da defesa do Augusto Melo, quem não deve não teme, este inquérito, então, deveria ser aberto, deveria não ter o sigilo. Ele também pretende protocolar ainda nessa terça-feira nessa quarta-feira, uma nova petição para dar um novo rumo ao processo que, segundo a defesa, seria muito importante para ajudar a provar, mais uma vez, palavras deles, a inocência de Augusto Melo nesta situação. A gente está de olho e vai trazendo para o corintiano e lembra também que nesse final de semana tem Campeonato Brasileiro, o Corinthians volta a campo diante do Bragantino em casa. No domingo, 7h, importante porque o Corinthians é o 10º colocado com 12 jogos feitos, apenas 16 pontos, então um jogo importante para o time dar sequência à temporada. Mari. O Corinthians pagou os salários dos jogadores e funcionários que estavam atrasados ontem, né? Já deveria ter sido depositado na segunda-feira, né? Na última segunda-feira, não aconteceu. E, enfim, só que o presidente Osmar Stabile já deu uma avisada lá no Fabinho. Fabinho, dá uma contornada aí, pagamos esse mês, mas estamos com dificuldades aí, pode ser que haja algum problema nos próximos, né? O Corinthians está tentando antecipar algumas coisas, mas elas já haviam sido antecipadas na gestão do Augusto. Teve aquele acerto com a Federação Paulista de antecipar a cota do Campeonato Paulista do ano que vem, e esse acerto da Nike aí, não é? Vai acertar com a Nike, negociando para ver se a Nike também antecipa uma boa parte em grana para o Corinthians pagar o que precisa. Essa é uma situação difícil. O Corinthians faz muito dinheiro, mas tem conta para pagar, né? E aí vai pegando a grana do ano que vem para pagar coisas desse ano. E aí a gente já viu essa história, né, gente? Quando chega 2026, cadê o dinheiro de 2026? Não, a gente usou para pagar 2025. Tá, mas agora estamos em 2026. Vamos para 2027. Mas aí 2027 não tem mais. Como é que faz? Putz. Quem também está né? com muita dificuldade, Quesada, é o Atlético Mineiro, hein? Com salários e direitos de imagem igualmente atrasados. A SAF virá aí, amigo. Às vezes eu acho, só para fechar, tá? Às vezes eu acho que os caras criam um problema para trazer a solução. Entendeu? Estão procurando investidor. O Atlético está procurando investidor. Agora, você daria um dinheiro na mão da SAF hoje, dos Menin, que não está conseguindo administrar o que tem? Eu não daria. Não, eu tenho uma grana que eu vou comprar. Vou administrar. Vocês caem fora. Já disse.
Quer que eu dê o meu dinheiro? Se eu sou um bilionário, eu quero tudo para mim. O clube é meu. Respeito as tradições, a torcida. Você daria Dou dinheiro? dou mil ingressos para os 1000 torcedores mais velhos. Dou 1000 ingressos para mulheres. Dou 1000 ingressos para a torcida organizada. O resto eu faço o que eu quiser com os ingressos. E ponto final, que é isso, tá? E vou contratar jogadores, fazer uma baita comissão técnica, fomentar a base. Deixa comigo. Dá certo. Pode botar na minha mão qualquer clube. Em 3 anos eu faço esse clube virar. Porque eu não vou roubar um tostão, né? Eu não vou roubar meu próprio dinheiro. É isso daí. Agora, dá na mão desses caras, seja de qualquer time. Tá escrito trouxa aqui. Não. Essa semana pode fechar com o Carlos Vinícius, Samir. Tem chance. Muita gente tem falado, né, da questão dele vir ao Brasil na próxima segunda. Ele vem ao Brasil na próxima segunda. Mas ele vem como férias, né? Aliás, na segunda, a não ser que ele acerte com o Corinthians antes, ele nem desce em São Paulo, tá? Existe até essa notícia acabou aí, né, vazando, e eu apurei que existe até uma preocupação do Carlos Vinícius de descer, por exemplo, desce em São Paulo, aí o pessoal vai lá para entrevistar ele, né, vem algum torcedor e ele acabar, né, frustrando o torcedor, dizendo que não tem nada, né. O cara tipo, fala como corintiano, ele tem uma vontade de jogar no Corinthians muito grande, pelo que me passaram, né, eu nunca conversei com ele, mas eu falo assim por causa da preocupação dele, né, de até descer em São Paulo, no Brasil, e alguém chegar lá e falar, meu irmão, tá acertado o Corinthians, tá chegando pro Corinthians, e não tá, né, pelo menos até hoje não tem nada certo. O Carlos Vinícius é um jogador oferecido, com os valores que eu já passei para vocês, tá, valores interessantes, que eu acho pro mercado hoje, porque a gente vai ter, eu acho assim, gente, nós, né, eu jornalista e nós fiéis torcedores, porque eu sou um jornalista corintiano, tá? Eu não teria alegria hoje de trabalhar cobrindo outro clube. O sacrifício, né, já foi feito lá atrás, quando eu cobri o Santos, cobri outros clubes, cobri com todo respeito demais os clubes, o Santos, enfim, né? Graças a Deus posso andar na rua em Santos, nunca desrespeitei, até porque nunca fiz um personagem, né? Então isso é bom. Eu gosto de ser eu, tá? Eu não fico fingindo. Então eu sou corintiano. E hoje eu me sinto feliz por ter um canal e falar só do Corinthians. Aqui no meu canal eu falo do Corinthians, no UOL eu falo do Corinthians, então eu fico bem livre, né, para expressar tudo que eu penso. E nós, fiéis corintianos, nós precisamos chegar a um ponto de equilíbrio em relação à montagem desse elenco. Primeiro, eu estava conversando isso lá no clube de membros agora com o Roger Valente, meus amigos Roger e Renato Silva. A gente estava falando sobre isso. E tudo que nós estávamos falando hoje lá não gerou nenhuma discussão, foi bem gostoso, bem saudável, porque todo mundo tinha sua razão. Por exemplo, o elenco é mal montado. O elenco é um elenco caríssimo. O Corinthians tem jogadores que são muito caros. Só que é o seguinte, aí veio minha opinião também. Esse elenco, mesmo sendo caro e mesmo a gente estando endividado, vai precisar de reforços. O que não quer dizer, quando eu falo a palavra precisar de reforços, é precisar endividar o clube ainda mais. Entendeu? Ainda mais. Não precisa. Vai deixando o like, tá, gente? Você tem que contratar com sabedoria. E uma coisa, gente, nós vamos ter que entender e aceitar. Toda contratação é arriscada. Umas menos, outras mais. Mas todas as contratações são apostas. Então vai chegar uma hora que vai ter que correr um risco. Porque não vai ter um nome de consenso sem dinheiro. Você não tem nome de consenso. Com muita grana, você pega 15 milhões. Por exemplo, vamos supor que o Corinthians chegasse e falasse assim,
o Corinthians está anunciando, né, o Luiz Henrique, ex-Botafogo. É um nome de consenso. Você imagina um negócio desse? E não teria discussão, mas para ter esse nome de consenso, para ter esse nome que é unanimidade, você precisa ter muito dinheiro, você precisa estar naqueles momentos que o Corinthians teve, ou é Rix Music, ou é o Kia, né, ou é o Banco Excel, entendeu? São esses momentos, né, que vai lá, traz o Túlio na época, que era o artilheiro do Brasil, traz o Donizete, acabou, velho, pode ter dado certo ou não, mas era consenso na época, entendeu? E ver como toda contratação é difícil, é arriscada e é criticada. O Túlio, por exemplo, que era o artilheiro do Brasil ali por anos, acabou não dando certo no Corinthians. Então toda contratação é arriscada, umas menos, outras mais, como eu já disse. Mas nós, torcedores corintianos, porque me coloco como torcedor, porque sou torcedor, aqui ó, aqui ó, pega essa, meu irmão. Somos torcedores corintianos, nós precisamos chegar num ponto de equilíbrio, porque o elenco é carente, e nós precisamos ganhar, e ganhar traz grana, ganhar traz patrocinador, entendeu? E não contratar significa ladeira abaixo, porque uma coisa eu vou falar para vocês, o Dorival, ele tem 58% de aproveitamento, não é tão ruim. Escalou errado, escalou, mexeu errado, mexeu, como qualquer outro treinador. Tem 58% de aproveitamento. Se a gente não contratar, a gente vai depender exclusivamente do Dorival. E não é legal. O gostoso é você depender do técnico, depender do elenco, da torcida, o equilíbrio. Tá? O equilíbrio. Então, a gente tem que entender uma coisa, o elenco é fraco, tá? Desequilibrado, envelhecido e precisa de reforços. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito, precisa. Não adianta falar que não, mas precisa de reforços. Ah, mas está endividado, né? Não poderia falar de reforços. Tem que falar de reforços, precisa de reforços. Só que tem que ser com equilíbrio. Não pode ser jogadores caros. E eu garanto para vocês que dá para contratar sem gastar muito, tá? Porque eu sei, converso com empresários, eu sei a vontade deles de colocar um jogador X no Corinthians, um jogador Y no Corinthians, só que no Corinthians é muito difícil hoje em dia. Parece que sempre foi, né? Então eu já falei para vocês, tem empresário que procura um empresário para chegar no Corinthians, entendeu? E a gente tem um elenco, como diz o Júnior Evangelista, que é mimado, entendeu? Que é mimado, tá? Que é mimado. Então a gente tem um elenco que não quer jogar, entendeu? Tem um elenco que não quer jogar todos os jogos. Escuta o que eu tô falando. Contra o Palmeiras, todos vão querer estar à disposição, tá? Todos. Eu até tenho uma informação importante. Está sendo feito um trabalho aceleradíssimo, para que o Yuri Alberto esteja no clássico contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, tá? Está havendo esse trabalho, entendeu? Então, eu não tenho nada sobre Bustos, tá, gente? Né? Não tenho nada sobre Bustos. Eu vou falar daqui a pouco sobre os reforços. Então, existe um trabalho, a chance é grande que o Yuri Alberto esteja no jogo contra o Palmeiras no derby pela Copa do Brasil. E aí a gente pode ter um time titular, tá? A gente pode ter um time titular, porque todo mundo quer jogar esse jogo. O problema são outros jogos. O problema é o brasileiro, né? Que os caras jogam brasileiro, mas não jogam com a mesma vontade de um mata-mata, por exemplo, de um jogo importante como que é Corinthians e Palmeiras numa Copa do Brasil, tá? Então, só pra gente entender,
Contra o Palmeiras, por exemplo, a gente pode ter, vamos numa escalação pensando com a cabeça do Dorival. Vamos lá, daqui a pouco eu vou falar de reforço. Deixa o like aqui, tá? Daqui a pouco eu falo de reforço, vamos bater uns 2.000 simultâneos aí, deixa o likezão. Vamos imaginar um time contra o Palmeiras, né? Hugo Souza, com a cabeça do Dorival. Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Anchilelli. Tá? Ele tem jogado no 4-1-4-1, mas ele não vai jogar no 4-1-4-1 contra o Palmeiras. Por quê? Porque ele vai ter Memphis e Yuri à disposição, coisa que ele nunca teve. Foram poucas vezes que o Dorival Júnior teve os dois juntos. Com os dois juntos, você vê que loucura, né? Eu não fiz um levantamento sobre isso. Mas quantas vezes a gente tem que pensar quantos jogos o Dorival teve e quantas vezes ele teve os dois da frente juntos à disposição, que é a dupla titular. E quantas vezes o Dorival teve os três juntos? Aí é um bom levantamento para fazer. Quantos jogos o Dorival teve Garro e o Yuri Alberto e Memphis juntos? Os caras não se encontram. É um levantamento interessante para fazer. E eu questiono isso. Então, por exemplo, no jogo contra o Palmeiras, vamos para o meio campo. Eu acho que ele vai de Raniel entre as linhas. Não vai ter entre as linhas. Esquece, não vai ter entre as linhas. Ele vai no 4-4-2 porque tem uns dois atacantes da frente. Porque teve um jogo que ele jogou com os dois atacantes da frente, foi contra o Atlético Paranaense. Teve um jogo que a gente jogou muito bem. Foi o melhor jogo com o Dorival. Qual foi o jogo da goleada? Um jogo da goleada que a gente jogou na Neoquímica Arena. Quando a gente jogou no 4-4-2, não foi 4-1-4-1. Qual foi o jogo de uma goleada? Que a gente meteu 4 gols com o Dorival agora. Foi contra o Inter. Isso, contra o Inter. Obrigado, Tiringa, o GH. Contra o Inter, a gente jogou no 4-4-2, não foi 4-1-4-1. Pode pegar o tape do jogo, sim, tática, meu amigo. Pode vir que é comigo. 4-4-2. Foi a melhor apresentação do Corinthians. Quantas vezes o Dorival não teve o Garro junto com o Yuri, junto com o Memphis? Não tem. O próprio Memphis e o Yuri jogaram pouco juntos com o Dorival. Então a gente vai no 4-4-2. Poderia ir no losango, mas aí o Dorival está sendo teimoso nisso. É minha crítica em relação a esse trabalho. Eu acho que poderia ser o losango, mas eu vou escalar nas linhas de 4 como ele tem feito. Eu acho que ele vai com o Carrillo na direita, Raniel, Garro, Bidon. Eu acho que ele vai manter ainda o Bidon aberto na esquerda, que eu acho um erro, tá? Mas é o que tem. Então ele vai com esses 4 e lá na frente, Memphis e Yuri. Cara, não podemos negar, tá? Não podemos negar que é um bom time. O problema é a linha de 4 atrás. Mas do meio pra frente, cara, é um time equilibrado igual a todos, velho. Bom, é isso aí, Fiel. Terminando com a análise do Samir Carvalho, do Café do Setorista, deixando uns créditos aqui também para a Opinião Placar, também para a ESPN. O Samir, eu acho que ele deu uma vacilada agora aí, porque ele falou, no começo do vídeo, ele falou que era um time desequilibrado ali, um time, né, envelhecido. Agora no final ele fala que é um time equilibrado. Então, o Samir, eu acho que nem prestou atenção nessa fala aí. Mas tudo bem, né, mano? Eu acho que realmente é um time desequilibrado, porque a defesa é muito fraca, mano. O nosso time do meio pra frente realmente é um time muito bom, mas ali na defesa, cara, Kaká, André Ramalho, Gustavo Henrique, Félix Torres, Mateuzinho. Cara, o Angeleri chegou bem contra o Palmeiras na final do Paulista ali, nos jogos que ele jogou ali antes da final do Paulista também, vinha jogando bem. Depois, cara, só decepção o Angeleri. Cara, os caras parecem que desaprendem a jogar bola no Corinthians de um dia pro outro. Cara, não dá pra entender. Agora vamos ver essa questão também do Yuri Alberto, né, se ele consegue jogar. Cara, eu acho que ele joga final do mês só, né? Primeiro jogo, eu acho que ele joga, já tá correndo normal ali. Só não tá treinando ainda com o resto do grupo. Tem um vídeo que ele tava até chutando bola ali com o Garro. Então, creio eu que contra esse jogo aí contra o Palmeiras, ele vai jogar. E, cara, a gente precisa ter esses três juntos, cara. É difícil a gente colocar o Memphis e o Garro e o Yuri pra jogar junto.
quando um tá machucado, o outro, daí joga outros dois, aí um volta, outro tá suspenso. Cara, esse ano dá pra contar nos dedos quantas vezes esses três jogaram juntos, mano. E a gente sabe que faz diferença aquele jogo. Eu acho que o último jogo que eles jogaram junto mesmo, cara, foi contra o Santos. Eu não sei se foi no mata-mata ali, se foi na fase de grupo que a gente ganhou lá com o passe do Garro, que o Memphis devolve de mata de peito, devolve de cabeça pro Yuri. Então, cara, a gente precisa desses caras juntos aí pra voltar a ter aquele diferencial do time. E ano passado, aquelas 9 vitórias consecutivas, se não fosse esses três juntos aí regaçando, mano, toque, gol pra caramba, Garro fazendo gol, Memphis e Yuri fazendo gol, a gente não teria escapado do ano passado, cara. Então vamos ver como vai ser o Timão também por final de semana aí contra o Red Bull Bragantino, Dorival. Vamos torcer pra ele não ficar teimando nesse 4-1, 4-1, cara. Não vai funcionar esse 4-1, 4-1 no Corinthians. Mano, apesar que o Dorival, cara, o losango com ele não gosta. Então, vamos ver como vai ficar o time para domingo aí. Deixa o seu like, comenta aí o que você achou do vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho para você não perder nada do Coringão, nenhuma informação, a gente posta vídeo todos os dias aqui para fiel torcida. Então, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.